Enganei-me na sala. Ah, não, espera. Senhor Presidente, Congresso da APDC, Cidadania Digital. Eu acho que há um lugar reservado para mim. Bom dia! A rodar desde 1983 e a APDC não sabia que era aos 33 anos que iria realizar o meu sonho. Pisar sobre rodas e de saltos altos o palco do CCB. É um prazer incrível para mim poder estar aqui hoje para encorajar-vos, desejar-vos uma excelente manhã e dizer-vos que o vosso papel é muito, muito importante, não só para todos os cidadãos do mundo, mas especialmente para as pessoas como eu. Imaginem como é que se pode retirar o D da palavra deficiência. Como é que vamos tornar eficientes as pessoas que aparentemente toda a gente conhece como portadoras de deficiência? É simples, com aquilo que vocês fazem.
Tecnologia. Tecnologia não é à toa que rima com autonomia. Estes sapatos, estas rodas, ganham um poder ainda maior a partir do momento em que eu tenho ao meu dispor a tecnologia, aquela que todos vocês, todos os dias, trabalham para investir, para criar, para fazer mais e melhor, para tornar a vida das pessoas algo acessível e muito, muito melhor. Essa tecnologia muda vidas. A minha muda todos os dias mais um bocadinho, sempre que ela é desenvolvida. E eu não vos venho trazer os 7 passos para a felicidade. Até, como vocês já perceberam, eu não dou passos, mas dou rodadas. E as minhas 7 rodadas só acontecem com a tecnologia, porque a tecnologia permite ter autonomia, rapidez, polivalência, intuição, funcionalidade, privacidade e impacto. Vocês nunca vão perceber o que é acordar de manhã e a primeira coisa que eu vejo quando abro os olhos é a minha cadeira de rodas. Elétrica. Só por si já tem um nome assim pesado. Isto podia fazer com que o meu dia corresse mal. Com que eu me sentisse a pessoa mais infeliz do mundo, porque lá vou eu começar mais um dia difícil nas ruas de Lisboa com uma cadeira. Mas porque ela é elétrica, faz com que eu consiga ser livre, mesmo não sendo 100% autónoma. Porque ela é elétrica, porque ela faz aqui umas coisas, como eu digo, só falta falar, eu consigo, de facto, todos os dias, atingir patamares que me aproximam de forma cada vez mais igual de qualquer cidadão que não tem limitações físicas ou sensoriais. Outro exemplo, vocês não imaginam o que é para uma pessoa com 97 centímetros e com este belo músculo agarrar num livro como aquele. Quem diz aquele livro diz o dicionário, a Bíblia, aquelas coisas pesadinhas que nós gostamos de consultar. Eu continuo a gostar muito do papel, mas a abençoada leitura digital. Depois, pensar que um jornal é qualquer coisa que nós gostamos de ler de manhã, com o café, é estarmos próximos, no fundo, do mundo. Mas vocês não imaginam o que é alguém como eu abrir um jornal e tentar folheá-lo. Pois bem, ler os jornais online, usar as aplicações, facilitou-me muito mais a vida e tornou-a rápida, eficaz e poupou-me um tempo incrível. Esta situação que eu resolvi partilhar com vocês foi um momento único em 33 anos de vida. Nunca vos passou pela cabeça que alguém portador de deficiência e com uma cadeira de rodas não consegue ter uma vida assim tão íntima e privada? Os meus amigos só são meus amigos quando sabem o código do multibanco. Os meus amigos só são meus amigos quando partilham comigo quanto é que eu pago de luz, de água, de telefone. A partir do momento em que vocês criaram forma de eu não precisar de ir ao multibanco, a não ser quando preciso ter notas e moedas na mão, então a minha vida passou a ser um bocadinho mais sigilosa e eu passei a viver a individualidade que é e que tem que ser vivida enquanto ser humano. Este momento foi o único em que eu encontrei uma caixa à minha altura e fiz uma festa tão grande que vocês não imaginam o que é que foi pela primeira vez poder levantar dinheiro sozinha em 33 anos de vida. E um último exemplo é uma televisão, é uma entrevista e é perceber que as pessoas com deficiência ainda estão, apesar da sociedade estar diferente, apesar de nós sabermos que elas já não estão assim tão fechadas em casa, é graças à internet, é graças à televisão que eu tenho o impacto que tenho no país e no mundo. É graças a isto
Muitos de vocês, provavelmente, já ouviram falar de mim. E é graças à tecnologia que eu posso espalhar a minha mensagem e dizer-vos todos os dias, desta ou daquela maneira, que eu tenho um lugar no mundo. Acima de tudo, pensar nestas questões, juntá-las todas e pensar que eu sou só um grão de areia, mas sou aquela que hoje foi dada uma oportunidade para poder ter voz num palco como este e dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que fazem e que vocês nem imaginam, que não facilitam só a vida, vocês transformam a vida de pessoas como eu. Como eu, existe o professor Stephen Hawking, que vocês conhecem e que é muito mais conhecido do que eu, e que se não fosse a tecnologia, ele não tinha chegado onde chegou. Eu olho para as minhas rodas e penso todos os dias, obrigada. Obrigada porque elas levam-me onde talvez eu não chegasse se estas perninhas andassem por elas próprias. Mas eu sei que nós não somos nada na vida sem os outros. Eu não me envergonho por estar dependente de alguém, por poder pedir ajuda, porque são os outros que nos aproximam cada vez mais de sermos pessoas melhores e de sermos pessoas mais inclusivas. Portanto, ainda que a tecnologia em mim seja uma janela para o mundo, eu não abdico nunca das pessoas, porque sem as pessoas não havia tecnologia. Vocês hoje são o melhor do meu dia, porque são aqueles que resolveram estar aqui sentados a aplaudir o que se vai passar durante este congresso todo. E, mesmo sem saberem que eu vinha cá parar, eu sei que vocês me vão aplaudir a mim. Obrigada. Estamos a falar de tecnologia. Eu não podia deixar de fazer aquilo que toda a gente faz quando sobe um palco como este. Mas eu não vou fazer uma selfie. Eu vou fazer uma dev selfie. Sorriam! Em nome da APDC, sejam bem-vindos ao 26º Digital Business Congress. A equipa da APDC está ao vosso dispor para todos os esclarecimentos e informações que necessitarem. Passo a palavra ao presidente da APDC, Rogério Carapuça. Sua Excelência, o Presidente da República, Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Senhor Presidente da Câmara de Cascais, Senhor Presidente do CCB, Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APDC, Senhores Presidentes dos Associados da APDC, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas. Gostaria de iniciar estas breves palavras com alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da República por ter aceito presidir ao nosso Congresso, o nosso 26º Digital Business Congress, da forma entusiástica como o fez, com a sua presença, com o seu encorajamento, concedendo-nos uma entrevista que está hoje publicada na revista que os congressistas têm hoje acesso e também pelo acompanhamento constante que nos tem dado. Aos membros do Governo que aceitaram participar em sessões do Congresso, referência especial à Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, na sua pessoa agradeço aos seus colegas de Governo pela presença que honra este Congresso. Aos nossos patrocinadores, sem os quais
é impossível fazer um evento desta natureza. Gostaria de vos anunciar que pela primeira vez estamos na fasquia dos 1.600 congressistas, o que é um número excelente, mais 400 inscritos que no ano anterior. Queria agradecer muito especialmente aos mais de 60 autores do estudo que têm hoje também disponível, designado Economia Digital em Portugal 2016, o Estado da Nação. Nós gostamos muito desta palavra, o Estado da Nação. Foi um estudo realizado em cerca de 2 meses e meio apenas, um dos quais agosto. Portanto, imaginem o trabalho de compilar aquele estudo escrito por 60 e tal pessoas em 2 meses e meio. Aos mais de 80 oradores do Congresso, aos moderadores dos debates, aos empreendedores que colaboram nas iniciativas do Congresso, aos jovens que pela primeira vez nele participam de forma expressiva. À equipa executiva da APDC, pelo seu entusiasmo, pela competência, pela determinação e capacidade de sobrevivência. Às empresas e ao CCB com que trabalhamos para montar este evento. Este evento é sobre economia e cidadania digitais. É o nosso tema. Na abertura deste evento, tivemos a participação da Mafalda, que de uma forma eloquente mostrou que sem a tecnologia as pessoas hoje tinham um outro conjunto de possibilidades completamente diferentes. E de que a cidadania hoje, plena, depende também da tecnologia. Agora, a economia. Como está Portugal? De acordo com o Digital Economy and Society Index da União Europeia, referente a 2016, Portugal aparece no meio da tabela dos Estados-membros onde a economia e a cidadania digitais estão mais desenvolvidas. O relatório reconhece que Portugal foi o segundo país a ter uma evolução mais rápida nos últimos anos. Portugal tem das melhores condições da Europa em termos de rede de nova geração, uma cobertura que chega a 91% da população, a penetração do serviço de banda larga fixa é de 66,1% das famílias e 31,2% destes acessos são feitos através de fibra. Em 4G, Portugal apresenta-se com 67% do território coberto, 25º lugar do ranking mundial. Mas os lares que efetivamente usufruem dos serviços são naturalmente menores do que os lares potencialmente cobertos. Portugal está também entre os primeiros em serviços públicos online, mas se ponderarmos este indicador com a sua utilização efetiva, Portugal aparece em 8º lugar entre os 27. Muitos dos nossos negócios estão abaixo da média europeia em termos de intensidade da transformação digital, como podemos constatar no nosso estudo, que há pouco referi. A nossa maior fragilidade, contudo, é o baixo nível de competências digitais dos cidadãos. Metade da nossa população não tem skills digitais básicos e 28% nunca usaram a internet. Este facto, mais o baixo poder de compra, faz com que a utilização seja sempre muito menor do que a disponibilidade de infraestruturas e serviços. Apenas 44% da população portuguesa entre os 16 e os 74 anos efetua compras online, contra 65% da média europeia. Em conclusão, o nosso setor, cerca de 8% do PIB, tem vindo a cumprir cabalmente a sua missão, criando infraestrutura física e aplicacional necessária e promovendo a utilização ao melhor nível da União Europeia, quer pelas entidades públicas, quer pelas privadas, mas a nossa população e as nossas empresas tiram menos partido do que o desejado dessa realidade. Temos, portanto, um grande orgulho como setor e uma frustração pela relativamente baixa utilização daquilo que fomos capazes de disponibilizar. Mas de onde vem esta falta de capacidade para utilizar? Quanto à capacitação dos cidadãos, constatamos que o nosso ensino superior é bom, em muitas áreas de grande qualidade internacional. Hoje, cerca de 1/3 dos jovens licenciam-se. No tempo em que eu concluí a minha licenciatura, não foi assim há tantas décadas, apenas 7% o faziam. Ao nível do básico e secundário, as tecnologias estão igualmente presentes. Mas, e este é um grande mas, a média da nossa população ativa e da população em geral não tem
a literacia digital necessária para competir à escala internacional. Este é um dos déficits estruturais, podemos assim usar a palavra, que ainda temos para vencer. Como o vamos fazer? Como garantir a igualdade de oportunidades entre o interior e o litoral, entre as zonas remotas rurais e as cidades, entre o continente e as regiões autónomas e entre os cidadãos com menos e com mais meios? Entretanto, a tecnologia e as suas aplicações continuam a evoluir, surgindo todos os dias mais tecnologias que levam inevitavelmente à transformação dos negócios, das profissões e da cidadania. A internet das coisas, ou seja, a possibilidade de uma enorme diversidade de equipamentos acederem diretamente à internet sem intervenção humana, ao nível macro e ao nível da nanotecnologia, permite o aparecimento de novos negócios e de possibilidades virtualmente ilimitadas. Esta nova era da revolução tecnológica a que assistimos vai fazer não os negócios hoje existentes mais eficientes e eficazes, como até há pouco tempo atrás, mas vai, antes sim, substituir negócios existentes por novos negócios, derrubar negócios clássicos e instituir uma nova ordem económica, mudar o balanço de poder entre organizações e entre regiões do mundo, criar novos edifícios de desafios à regulação, mas também, no limite, à própria noção de Estado de Direito como o conhecemos hoje. Pela primeira vez na história universal das sucessivas revoluções industriais, estamos a assistir à criação e consolidação de empresas globais mais fortes e mais populares, com maior poder económico do que muitos Estados. Assistimos à formação da opinião pública de forma global, praticamente instantânea e viral, com recurso às redes sociais e também à transformação rápida das profissões, bem como ao aumento da assimetria entre regiões do mundo. Os vários setores de atividade são varridos por fortes ventos de mudança, que ameaçam os negócios estabelecidos e permitem a criação, em menos de uma década, de novas empresas, geralmente em regiões do mundo que não aquela em que nós nos integramos, a Europa, com valorizações acima dos bilhões ou menos dezenas ou centenas de bilhões. Nunca tal foi possível na história da humanidade. Notemos um exemplo simples de como isso já afeta Portugal. O conjunto dos maiores grupos de mídia nacionais perdeu nos últimos 9 anos, 40% das suas receitas de publicidade. Muita dessa publicidade migrou para os meios digitais. Ora, cerca de 90% das receitas de publicidade na Europa, nos meios digitais, vão para 2 empresas apenas. 90%. Nenhuma delas é europeia. Face a esta enorme transferência de valor, como podem estes grupos de mídia pagar a criação de conteúdos de produção nacional? Como garantir que os mesmos vão continuar a ser produzidos com a qualidade necessária para que eles próprios possam competir internacionalmente? Nas telecomunicações, 2015 foi o 8º ano consecutivo de quebra de receitas do mercado nacional, uma tendência transversal em toda a Europa, com consequências significativas no valor das empresas, mas isso não acontece necessariamente noutras regiões do mundo. Apenas como exemplo, o somatório das capitalizações bolsistas dos operadores de telecomunicações americanos entre 2004 e 2014, uma década, passou de 200 bilhões de dólares para 500, mais do que duplicou, enquanto na Europa manteve-se aproximadamente no mesmo valor, cerca de 350 bilhões. No entanto, apesar das pressões que resultam da redução de receitas em Portugal, este nosso segmento dos operadores apresenta uma dinâmica competitiva crescente, num mercado cada vez mais integrado e convergente, com os inevitáveis benefícios para o cliente, ofertas cada vez mais completas e competitivas, serviços inovadores e maior qualidade dos serviços prestados. As novas aplicações de serviços sofisticados, desde os serviços de pagamentos eletrónicos às plataformas logísticas, serviços esses em que Portugal foi igualmente pioneiro, nos primeiros e alavanca fortemente uma tradição secular no domínio dos correios, no segundo, são também elementos importantes da economia digital. As empresas de tecnologias de informação presentes em Portugal, de origem portuguesa ou internacional, lutam cada vez mais com a significativa falta de recursos humanos disponíveis para satisfazer a procura pelos seus serviços no nosso território, noutras geografias ou prestando serviços a partir de Portugal para o resto do mundo. Não só a capacidade de gerar negócios é superior à disponibilidade de técnicos no nosso mercado, como os que existem são alvo de propostas de contratação por empresas situadas noutras geografias com base em condições salariais e fiscais muito interessantes. Que fazer perante estes desafios? Seguramente teremos que apostar desde já
no curto prazo, na qualificação e requalificação dos nossos cidadãos e na sua integração plena numa cidadania digital. Mas, para além disso, a nossa economia tem que crescer. O caminho para a igualdade de oportunidades, para a realização plena do indivíduo, não se faz sem crescimento económico. Como diz o povo, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Portugal e a Europa têm que crescer e isso exige um esforço combinado de toda a sociedade e dos poderes públicos. A criação de um ecossistema de inovação muito mais forte é determinante para a Europa e para Portugal. Vemos neste congresso da APDC muitas novas startups, muitos novos empreendedores e esta é apenas uma pequena amostra. O país provou que consegue aumentar o nível de qualificação dos seus cidadãos, a qualidade da ciência e tecnologia, contribuiu para que nascesse e se desenvolvesse a geração mais qualificada, mais internacional que já tivemos e já consegue fazer nascer novos negócios de qualidade inegável. Mas quantos desses negócios vão continuar a criar postos de trabalho em Portugal quando crescerem? Quantos vão criar atividade económica em Portugal e quantos irão criar esse crescimento noutras partes do mundo, onde os custos de contexto são mais baixos, as políticas fiscais mais estáveis e mais atrativas? Vender global é necessário, mas é também necessário fazer investimento, criar emprego e atividade económica no nosso território. Ora, o nosso ecossistema de inovação também tem de conseguir isso, e esse é um enorme desafio. Os Estados, nomeadamente a Europa, têm de garantir os mecanismos necessários de regulação, têm de garantir um ambiente favorável aos negócios. Portugal, em particular, tem que desenvolver incentivos para a fixação do desenvolvimento económico nas nossas cidades e regiões rurais, em concorrência com incentivos de outras regiões do mundo que os têm. São várias as peças que faltam ao ecossistema que necessitamos para que os nossos jovens possam percorrer o mundo, sim, mas ao serviço das empresas que investem, criam emprego e criam valor em Portugal. O Digital Business Congress 2016 quer olhar para estes temas, para os mais importantes dos temas da economia digital, nomeadamente a estratégia, as qualificações, as plataformas, a transformação do negócio, os serviços alavancados pelo digital, as cidades e territórios e, finalmente, o empreendedorismo digital. Os 7 temas que identificámos como centrais para transformar a nossa economia. O nosso congresso vai ainda conhecer o que chamamos o Estado da Nação das Comunicações, dos mídia e, pela primeira vez, das TI. Tudo à velocidade da internet, em 2 dias. Vamos discutir um conjunto de temas dirigidos aos jovens e aos novos empreendedores, desde as novas profissões aos ingredientes para lançar uma nova startup. Vai mostrar algumas dessas startups e empreendedores e vamos ouvir as suas ideias e realizações. Vamos ter a nossa primeira Digital Rock Stars Party. Para o mercado corporativo, vamos discutir o enquadramento das empresas, ou nas empresas, das novas qualificações, de forma a promover a transformação digital dos negócios. Sr. Presidente, Sra. Ministra, caros amigos, a geração antes de nós viu nascer o computador e a televisão. Ouviu falar de um Portugal na cauda da Europa, mas sonhou e trabalhou para construir um Portugal inovador e europeu. Nós vimos nascer a internet e o telemóvel. Sonhámos com as potencialidades dos novos instrumentos tecnológicos para mudar o mundo, revolucionar os negócios, mudar a forma de comunicar entre os humanos, ajudar a entender e a prever os fenómenos naturais, alterar o ADN, erradicar a doença, fazer com que Portugal, em algumas áreas, se aproxime mais do velho mote de Camões. Eis aqui, cabeça da Europa toda, o reino lusitano. Ele não dizia a cauda. Reclamar esse lugar na vanguarda da revolução digital é hoje imprescindível para o conseguir. Não o faremos sem isso. Termino desejando para todos nós, como país, cidadãos e decisores, que tenhamos os elementos que Reinhold Niebuhr, teólogo americano nascido nos finais do século XIX, pedia na frase que considero das mais aspiracionais e inspiradoras que conheço. Que Deus me dê, dizia ele, a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem de mudar as que posso mudar e a sabedoria para saber a diferença. Muito obrigado. A palavra agora à Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, a quem agradecemos desde já a presença.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da APDC, excelentíssimas autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Assistimos nas últimas décadas a um crescimento notável da economia digital e também da disponibilização online de serviços públicos e de serviços privados, como já hoje aqui foi dito. 69% dos cidadãos entre os 16 e os 74 anos utilizam a internet em 2015, em Portugal, o que representa um crescimento de quase 20% nos últimos 5 anos. 95% das declarações de IRS são submetidas online, apenas para dar 2 números simbólicos. Portugal ocupa, em 2016, a 38ª posição do Índice de Desenvolvimento do IGOV nas Nações Unidas, acima da média mundial e em linha com a média europeia. São números confortáveis. Fizemos para que isso acontecesse um caminho assinalável nos serviços públicos, com a colaboração de muitos que aqui estão presentes. A informatização dos back-office, a reengenharia e a automatização de procedimentos, a integração de serviços e a sua organização em torno da procura e não como a administração se organiza ela própria, a disponibilização de serviços online, a utilização de serviços assistidos para pessoas que têm dificuldades em utilizar diretamente, por exemplo, nos espaços do cidadão. Mas apesar deste caminho, a evolução digital da administração pública, bem como de toda a economia digital, tornaram mais exigentes os nossos cidadãos e as nossas empresas, no que diz respeito à quantidade, ao tipo e à usabilidade dos serviços disponibilizados online. Esta pressão que sentimos todos os dias obriga a da administração pública a dar mais e melhores respostas, num contexto de crescente limitação de recursos humanos e de recursos financeiros. No fundo, obriga-nos a fazer mais por menos. Há, portanto, novos desafios que se colocam ao desenvolvimento da administração eletrónica e dos serviços públicos online. A nosso ver, são 5 os principais desafios. Em primeiro lugar, e no seguimento dos números que apresentei, gostaria de destacar o desafio da inclusão. Devemos continuar a apostar estrategicamente em mais e melhores serviços, mas temos que ter em conta que não estamos a incluir todos os potenciais utilizadores desses canais. 30% dos cidadãos ainda não utilizam a internet. Este fenómeno de info-exclusão conduzirá, se não for atalhado, a um país mais desigual, porque não usar a internet não é apenas não usar os serviços públicos, é ficar fora de muitas formas atuais de contacto social. E isso obriga a investir em programas de formação de competências informáticas básicas para adultos. Além do mais, a tecnologia é também uma oportunidade para dar resposta a problemas da sociedade, como hoje aqui também se mostrou. O combate ao envelhecimento e ao isolamento de idosos, através de projetos como o Vincles, em Barcelona, que foi vencedor de um grande prémio da Fundação Bloomberg, onde, através de um tablet, se pode colocar em contacto um idoso com a sua rede de proximidade, seja ela formal ou informal. A participação dos cidadãos nas decisões políticas, através de ferramentas de democracia participativa, como, por exemplo, os orçamentos participativos, locais, regionais ou até nacionais. E mesmo a segurança, como a crise dos refugiados revelou recentemente. O segundo desafio, que consideramos se encontra interligado com a inclusão, é o da usabilidade. Os processos digitais não podem ser simplesmente reproduzir a antiga burocracia em papel. Devemos, por exemplo, introduzir automatismos e desenvolver novas soluções em cocriação, em colaboração com utentes, funcionários, dirigentes, fornecedores e outros interessados. Para esse efeito, os nossos portais têm que ser menos, em menor quantidade, mais integrados, organizando os processos com base nos eventos de vida do cidadão, nascer, casar, divorciar, morrer, estudar, trabalhar, mais personalizados, dando resposta e sendo customizáveis,
tendo em conta as necessidades próprias de cada cidadão, mais inclusivos na linguagem clara e na acessibilidade com cidadãos com deficiências e, por fim, intuitivos de utilizar, algo que deveremos aferir continuadamente através de testes de usabilidade. Em resumo, a informação contida nos nossos portais tem que ser útil, adequada, necessária, fácil de encontrar, inclusiva e segura. E nem sempre assim acontece. Por tudo isto, o terceiro desafio é o da inovação. Inovação não é apenas usar adequadamente a tecnologia, mesmo quando ela é um auxiliar fundamental do processo. Inovar exige, por vezes, desenhar o serviço, desenhar o produto de forma diferente, como todos aqui presentes sabem bem. Para inovar é importante experimentar, em ambiente controlado, de forma a reduzir o risco e facilmente corrigir os erros antes de expandir a hipotética solução. A administração pública, tal como as empresas, tem de criar espaços de inovação, tem de incorporar uma cultura de inovação, onde seja possível conceber, testar novos serviços públicos que permitam antecipar o futuro. A administração pública tem que se rodear do seu próprio ecossistema de inovação, para o qual, com certeza, muitas empresas aqui presentes terão de contribuir. Tem de criar uma cultura diferente do modelo tradicional, que é o de decidir por lei, da mesma forma e ao mesmo tempo para todos. Fazer as coisas de maneira diferente, inovar, obriga-nos necessariamente a adquirir outras competências daquelas que temos dentro da nossa administração. E como tal, o quarto desafio, que hoje já foi aqui também referido pelo Sr. Presidente da APDC, é exatamente esse, o de reforçar as competências digitais. A escassez de recursos humanos com competências ao nível de TIC é um dos maiores desafios desta indústria a nível mundial. Muitos dos que aqui estão presentes o saberão tão bem ou melhor do que eu. Daí a necessidade de investir nas pessoas. A Comissão Europeia estima que em 2020 exista na União uma necessidade não correspondida de cerca de 900 mil profissionais nesta área. E Portugal não é uma exceção neste campo. No caso da administração pública, este problema assume uma dimensão ainda mais crítica, dadas as limitações de recursos financeiros para responder adequadamente a esta resposta, a esta necessidade. Para contrariar estes constrangimentos, devemos gerir e partilhar melhor os nossos recursos humanos, internalizar conhecimento, não deixando de contratar fora, mas necessariamente sabendo contratar melhor, apostar na formação avançada de adultos em competências tecnológicas, o que permitirá, por exemplo, aumentar a empregabilidade de desempregados oriundos de outras áreas profissionais onde não existe oferta de emprego ou até converter funcionários públicos. O projeto Academia de Código é um dos bons exemplos de iniciativas já existentes neste âmbito. Gostaria, por isso, de aproveitar esta oportunidade para apresentar resumidamente os títulos de impacto social, um dos 4 instrumentos lançados recentemente pela Portugal Inovação Social e que pode providenciar apoio para projetos desta natureza. Muito sumariamente, o consórcio promotor do projeto de inovação social é constituído por 3 entidades. Uma entidade implementadora, por exemplo, a Escola de Código, uma entidade pública e um investidor social. À entidade implementadora compete apresentar aos restantes parceiros a ideia, dar a formação aos beneficiários, neste caso, formação de programação, por exemplo, a desempregados, definindo como objetivo que esses desempregados, posteriormente, encontrem mais facilmente um novo emprego. A ideia é validada por uma entidade pública, que valida que esse é um objetivo importante do ponto de vista das políticas públicas, neste caso de empregabilidade ou de melhoria das competências digitais, e é financiada pelo investidor social. É para isso que apelo a vossa atenção.
Se o projeto atingir os seus objetivos, ou seja, colocar no mercado de trabalho os desempregados, no caso que estou a usar como exemplo, a EMPIS, a estrutura de missão para a distribuição de fundos comunitários, reembolsa o investidor social no montante gasto com a implementação do projeto. Se este investidor social for simultaneamente uma empresa tecnológica, como muitas daqui estão presentes, não só garante o reembolso do seu investimento, como contacta com uma nova bolsa de recursos à procura de emprego e com competências tecnológicas. O quinto e último desafio que gostaria de destacar é o da antecipação. Temos hoje grandes volumes de informação, de dados, com potencial de utilização, quer para as políticas públicas, quer para a atividade económica privada. Todos conhecemos negócios que são fundados em dados, negócios com grande sucesso mundial, aqueles que adivinham as nossas necessidades, que sabem que eu, a semana passada, estava em Moçambique e já me estavam a oferecer uma viagem ao Bazaruto. Mas para utilizarmos de forma produtiva esses dados, nomeadamente através de algoritmos preditivos e de inteligência artificial, temos que ser capazes de proteger de forma diferente a privacidade, sem uma cultura meramente proibicionista, de saber antecipar as necessidades dos cidadãos e a correspondente atuação dos serviços públicos, por exemplo, nas áreas da saúde e da prevenção da criminalidade, ou até mesmo em questões simples, como a renovação de documentos pessoais, um projeto que lançámos recentemente para avisar os cidadãos quando o seu cartão de cidadão está em vias de perder a sua validade. Para dar resposta a estes e outros desafios, outros que ainda vêm do passado e não apenas aqueles que se colocam ou que estão aí à frente no futuro próximo, o Governo criou o Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação, dando continuidade ao que tinha sido feito com o grupo do projeto há 4 anos. Este grupo do projeto é responsável pela elaboração da visão e estratégia TIC para a administração pública para 2020, que será apresentada recentemente, tornando transparente quais são as nossas prioridades para todas as empresas e também comprometendo-nos com elas. É importante termos um modelo de governação global para as TIC na administração pública, que seja aberto à sociedade, que envolva toda a administração pública, que seja comum nos seus princípios à administração central, regional e local, obviamente no respeito pela autonomia de cada nível de administração. Torna-se, por isso, de extrema importância coordenarmos os 3 eixos de ação do nosso programa, que se prendem com a integração e a interoperabilidade, para sermos cada vez mais eficientes no nosso trabalho e prestarmos serviços aos cidadãos e às empresas. A inovação e a competitividade, melhorando continuadamente os serviços públicos e, sobretudo, a forma como os prestamos. E a partilha de recursos, evitando duplicações desnecessárias de investimentos e de recursos humanos que, como disse, são tão escassos. Definimos 3 princípios orientadores que deverão estar presentes em cada um dos eixos que mencionei e que naturalmente comporta várias medidas e ações. A segurança dos sistemas de informação, com especial destaque para os dados pessoais, uma vez que a administração pública tem que ser o garante da privacidade dos cidadãos, a qualificação dos funcionários em competências digitais e a gestão dessas competências, bem como a gestão integrada de equipamentos e de recursos financeiros, e a transformação digital da administração pública, que recentra os serviços em torno das necessidades e eventos de vida das empresas, porque só assim os cidadãos compreenderão e aceitarão o investimento que estamos a fazer nessa transformação digital. Gostaria de concluir relembrando que mesmo que os objetivos sejam muitas vezes diferentes, há desafios comuns entre a administração pública e o setor privado no desenvolvimento da economia e nos serviços digitais. Não é a primeira vez que estou neste congresso, venho sempre com muito gosto, exatamente para verificar esse ponto de encontro e essa antecipação que em conjunto temos que fazer do futuro próximo. As respostas aos desafios de hoje
e aos desafios que já adivinhamos se colocarão no futuro, já não se encontram exclusivamente nas ferramentas tecnológicas ou nos grandes investimentos em infraestruturas dessa natureza. Estão cada vez mais na nossa capacidade de sermos inovadores, de redesenharmos as nossas soluções, de investirmos nas nossas competências digitais, tanto como utilizadores como prestadores de serviços. Necessitamos, no plano digital, na administração pública, de fazer o caminho que fizemos no passado para os serviços presenciais. Um caminho para um modelo de integração, de interoperabilidade, de simplificação e de organização do serviço em torno da procura. Um modelo que permita cada vez mais e de forma sustentável oferecer serviços personalizados a cada cidadão, serviços mais simples, menos burocráticos para as empresas, antecipando as suas necessidades e facilitando a sua vida, como hoje aqui nos foi tão bem mostrado pela Mafalda no início deste congresso. Muito obrigada pela vossa atenção. A encerrar, convido os senhores participantes a ouvir Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que este ano é também Presidente do 26º Digital Business Congress, o que muito nos honra. Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, caro Presidente da Direção da APDC, caros Presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal da APDC, Senhor Presidente do CCB, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, caros empresários, gestores, trabalhadores das empresas associadas, Mafalda, minhas senhoras e meus senhores. 3 notas prévias. A primeira, para saudar a presença e o testemunho da senhora Ministra. Nós sabemos que ela é uma pioneira entusiasta desta matéria. E somos testemunhas da forma determinada, consistente e eficaz como tem intervindo em várias situações, em diversos postos, no domínio do digital, no quadro da administração pública portuguesa, mas também da academia. Fica aqui feito esse preito de justiça. Depois uma palavra para o Sr. Presidente, que é realmente um líder dinâmico, de um dinamismo incessante, de um dinamismo que empresta criatividade e inovação à atividade não apenas da APDC, mas à sua projeção na sociedade portuguesa. E a terceira palavra para a Mafalda, porque a Mafalda veio aqui trazer-nos uma realidade que é tão simples, mas as coisas mais simples são as mais difíceis de compreender quando nós nos movemos no quadro de uma realidade que nos apaixona. E é o vosso caso, apaixonados no domínio da comunicação e da comunicação digital, das tecnologias da comunicação, por vezes sinto que vos pode faltar e nos pode faltar a noção exata da dimensão social do nosso e vosso papel. A razão de ser de tudo o que por vós e por nós é feito é realmente a projeção social, a utilidade social, o progresso social, a ultrapassagem das desigualdades, das limitações, das exclusões, dos distanciamentos na sociedade portuguesa. Isso vale para o testemunho da Mafalda, vale para o testemunho daqueles que pela idade não são ainda incluídos, ou já não são incluídos, ou nunca foram incluídos, vale para todas as assimetrias pessoais, funcionais e territoriais. E é bom que tenhamos essa noção.
De tal forma estamos embrenhados naquilo que fazemos, que perdemos por vezes a noção de que tem um objetivo, e o objetivo é social. Sem esse objetivo não tem razão de ser. Pode realizar-nos, aparentemente em termos pessoais, não nos realiza comunitariamente. Portugal vai ser, neste final de ano, centro de um novo mundo que já conta com várias décadas, mas promete constituir o nosso futuro próximo. Mas não menos daqueles que os antecederam, assim como futuro próximo, nosso, dos portugueses, nosso, de toda a humanidade. Estou a pensar na realização em Portugal do Web Summit, na oportunidade única que abre e em pelo menos mais 2 encontros. Um ligado ao digital dentro de semanas e outro ao universo das produções audiovisuais. Todos com amplitude universal, consagrando o nosso país como polo de inovação e de prospectiva. Mérito dos atuais governantes, mas não menos daqueles que os antecederam e que prepararam este caminho, assim como, de forma especial, de inúmeras entidades empresariais, associativas e fundacionais. Por feliz coincidência de calendário, este vosso já antigo e prestigiado congresso abre um ciclo trimestral de ouro na nossa sociedade e abre bem, no sentido de com oportunidade e com um desígnio desafiante. Por um lado, a comunicação digital, a economia e a cidadania digitais constituem um dos domínios privilegiados desse novo mundo que chegou para ficar e promete mudar a um ritmo quase alucinante. Quem ficar de fora desse mundo encontrar-se-á na posição ingrata de irreversivelmente excluído. Coisa grave numa sociedade envelhecida como é a portuguesa e largamente info-excluída. Aqui foi dito, são 30% dos portugueses. Mas se formos mais exigentes e mais analíticos, o número consegue ser mais preocupante. Porque daqueles que consideramos como não excluídos, muitos utilizam as ferramentas básicas, mas não utilizam o digital como forma normal de comunicação com os outros. Isso convida-nos a uma reflexão séria acerca do modo de chegar a esses portugueses que alimentam uma televisão generalista em perda de audiência e usam a internet, quando usam, de forma esporádica e muito limitada. Há, de facto, tenho dito nos últimos anos, 2 países em Portugal. Um país que tende a ser, e felizmente, um país dominante, e depois um país que fica residual, que fica excluído. E esta clivagem é praticamente etária. É praticamente etária. Um país mais jovem e um país mais envelhecido. Nenhum país consegue afirmar-se comunitariamente com uma clivagem destas duradouramente vivida. Por outro lado, a pujança dos mais jovens corresponde a uma alteração de paradigma na comunicação agora digitalizada em Portugal. Bastaria comparar os gestores e algumas empresas cimeiras que pelos vossos congressos passaram há 10 ou mesmo 5 anos com as e os protagonistas de hoje para se perceber que também aqui é de um novo mundo que se trata. Onde o Estado liderava ou secundava líderes de mercado, existe hoje um modelo bem diverso em mutação. Onde empresas e capitais públicos e privados portugueses avultavam, abrem-se agora caminhos diferentes, cuja evolução está porventura longe de se encontrar definida em termos estruturais. Também aqui o mundo é outro. Porventura,
porque presentes ao longo destes congressos, muitos dos congressistas não têm a noção do que mudou. Mas convido-vos a olhar para os programas e oradores dos congressos para perceberem que também aqui o Portugal é outro. Já qualifiquei esta onda que percorre uma parte decisiva da nossa economia e da nossa sociedade de revolução silenciosa. Estamos a viver uma revolução silenciosa no domínio do digital, como no da inovação empresarial, como no das startups, como no do envolvimento de jovens académicos, jovens investigadores, jovens gestores, infelizmente muitos deles atraídos por solicitações externas, mas que estão a mudar todos os dias o perfil da economia e da sociedade portuguesa. De uma forma subterrânea, mas que existe e se projetou na última década. Há agora que estimular essa revolução silenciosa. Há que lhe dar mais visibilidade. Há que fazer chegar o seu sopro criador ao outro Portugal, mais sofrido pelo passado, menos virado para o futuro. Permitam-me ser ainda mais claro, temos de nos assumir cada vez mais como aquilo que constitui a nossa vocação desde sempre, uma plataforma entre culturas, civilizações e continentes. Temos de atrair mais investidores internos e externos com estratégias de médio e longo prazo. Temos de cuidar de os atrair e não de os retrair, mesmo sem disso ter a noção. Temos de apostar crescentemente na perspectiva TIC, nas telecomunicações, na produção de conteúdos para os média e de o fazer com uma estratégia também ela de médio e longo prazo. Temos de fomentar algumas rupturas, mas sobretudo promover inovação incremental, que rompe sem os riscos das rupturas por natureza radicais. Temos de olhar ainda mais para o espírito irrequieto e irreverente das startups, que falei, e pensar em rede e em parceria alargada. Temos de reter talentos, mas para isso é preciso criar condições para os reter e promover a sua afirmação e multiplicação. Temos de converter esta conjuntura virtuosa que atravessa algumas áreas da nossa economia, como o turismo ou o empreendedorismo digital, numa realidade estrutural, que fique em vez de passar como uma moda. Temos de relacionar esse novo universo com a restante economia e com aquele Portugal que se vê e está excluído desta transformação tecnológica. Temos, em suma, porque o essencial é este: todos os avanços de que falámos aqui não passam de conjunturais ou serão estruturais, mas num prazo muito longo, se não houver crescimento económico. Se não houver crescimento económico. Numa economia que não cresce, o avanço desta revolução silenciosa é muitíssimo mais lento. Temos de reverter os dados menos positivos no investimento e nas exportações, com a expansão deste estímulo vital de uma nova economia, em que a comunicação desempenha um papel vital. É, pois, um tempo desafiante, pelo devir universal, pelo desafio que se coloca uma Europa também ela envelhecida, numa encruzilhada em que tem que tomar decisões e decisões rápidas, e pela alteração de paradigma interno. Tudo acompanhado pela energia das nossas academias, dos nossos centros de pesquisa e desenvolvimento. Neste tempo desafiante, sabem que contam com o empenho e o apoio do Presidente da República, que pessoalmente ainda trabalhou há mais de 30 anos em projetos de diplomas legais que se pretendiam pioneiros, mas que tiveram de esperar oportunidade para se afirmarem. E que, institucionalmente, aqui veio apoiar-vos, representando todos os portugueses, que tal como este Congresso e estes congressistas, sonham o melhor futuro para Portugal. Muito obrigado. Eu tenho 1 e 2. Muito boa tarde.